O que você precisa eliminar em silêncio da sua vida? Existe algo silencioso, escondido, que está sabotando você. E o mais perigoso é que ninguém vê, nem mesmo você, às vezes. Não é um inimigo declarado, não é algo que você posta, comenta ou compartilha, mas é algo que você carrega como se fosse parte de quem você é. Hoje, a conversa é séria. Vamos falar sobre o que você precisa eliminar, em silêncio. Sem briga, sem alarde, só com clareza e coragem. Esse vídeo não é para quem busca frases prontas, é para quem quer transformação real e duradoura. A filosofia estoica vai ser nossa base, mas o destino é a sua liberdade. 10 capítulos, 10 chaves, cada um convite para você se enxergar e mudar. Vamos começar? Capítulo 1. O erro fatal que muitos cometem sem perceber. Colecionar ressentimentos. Ressentimento é como segurar uma brasa acesa, esperando o momento certo para jogá-la em alguém. Mas enquanto espera, é você quem se queima. Epicteto dizia: as pessoas não perturbam você. Suas opiniões sobre elas, sim. A gente guarda mágoas como se fossem escudos. Acha que lembrar da dor protege. Mas ressentir é repetir. É reviver feridas que já poderiam ter cicatrizado. Você acorda e revive discussões. Ressuscita traições. Fica ruminando palavras que já passaram. E tudo isso molda seu humor, seu olhar para o mundo. O ressentimento distorce a lente. Você começa a duvidar dos outros. Se defender antes de ser atacado. Reagir com dureza, quando bastava leveza. Os estoicos nos mostram: perdoar não é sobre o outro, é sobre você. É parar de ser refém do passado. E mais, você não precisa avisar que perdoou. Basta parar de alimentar a dor, em silêncio. Aos poucos, você volta a respirar. Capítulo 2. Uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém deve te compreender. Todo mundo quer ser compreendido, ouvido, aceito. É natural, mas é também uma prisão. Você gasta energia tentando explicar quem é. Justifica escolhas, defende decisões, e mesmo assim, nem todo mundo vai entender. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E ser compreendido é um desses eventos, fora do seu controle. Quando você para de exigir isso, algo muda. Você começa a agir por convicção, não por aprovação. Você não precisa se explicar o tempo todo. Precisa apenas ser. E sustentar isso com leveza. A liberdade não é ser aceito por todos. É estar em paz com quem você é, mesmo quando ninguém entende. Isso começa em silêncio. Capítulo 3. O que a maioria das pessoas não entende sobre distrações. Distração não é só celular. Não é só rede social. Distração é tudo aquilo que te afasta de quem você quer ser. A maioria pensa: tô só relaxando. Mas a verdade, você está se distanciando de si. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Quanto tempo você entrega a coisas que não te transformam? As distrações são fumaça. Encobrem o que importa. E o mais perigoso: quanto mais você se distrai, menos tolera o silêncio. E por que isso importa? Porque o silêncio revela. Ele traz à tona o que você evita. As dúvidas, as dores, o que precisa ser olhado. Eliminar distrações é recuperar presença. É encarar o vazio e entender que o vazio também é fértil. Tente 5 minutos em silêncio, sem estímulo. Consegue? Se você não aguenta sua própria companhia, talvez seja a hora de se reencontrar. Capítulo 4. Um método simples para identificar o que está te drenando. Existe uma pergunta estoica, simples mas poderosa. Isso está sob meu controle? Com ela você começa a ver o que está te drenando. Aqueles compromissos que te esvaziam, aquelas pessoas que te sugam, ou até pensamentos que só servem para te machucar. E o pior? Você já se acostumou. Acha que faz parte da vida, mas não faz. Pega papel e caneta. Anota tudo que te desgasta. Agora pergunte: e isso merece tanto de mim? Se a resposta for não, o corte precisa vir. Imagine sua energia como uma vela. Algumas pessoas te aquecem, outras sopram para apagar. Eliminar em silêncio
Não é sobre ser frio, é sobre ser claro. Você para de alimentar o que te enfraquece e começa a proteger o que te faz crescer. Isso é presença. Isso é poder. Capítulo 5. O paradoxo que poucos percebem. Excesso de positividade é tóxico. Vivemos numa época onde parecer bem é mais importante que estar bem. Sorria, seja grato, agradeça por tudo. Mas e se você não estiver bem? A positividade forçada não cura, ela só esconde. E tudo que é escondido apodrece. Sêneca dizia: o sofrimento precisa ser enfrentado. É fingir que ele não existe, é fugir da própria humanidade. Você sente dor e logo se censura. Não posso sentir isso. Mas quem disse? A verdadeira força é aceitar a dor como parte, sentir, processar e só então seguir. Não existe luz sem sombra. Não existe crescimento sem confronto. Pare de sorrir o tempo todo. Comece a se ouvir de verdade. Esse é o caminho, silencioso e curador. Capítulo 6. A armadilha mental que te mantém preso ao passado. O passado tem um ímã invisível. Ele puxa sua atenção, puxa sua energia e, às vezes, te prende. Você revive mágoas, refaz discussões, imagina desfechos diferentes. Mas, no fim, nada muda. Marco Aurélio dizia: o passado e o futuro estão fora do nosso alcance. Só o agora importa. Só o agora é real. Você pensa que está processando, mas está repetindo. E essa repetição te paralisa. Lembrar é uma coisa, carregar é outra. E a maioria carrega com raiva, com culpa, com peso. Eliminar o passado em silêncio é se permitir leveza. É dizer: isso aconteceu, mas não precisa me definir mais. Você não muda o que foi, mas muda o que será. E isso começa agora. Capítulo 7. O fator-chave que define sua liberdade. Responsabilidade radical. Essa frase pode doer. Tudo o que acontece com você é sua responsabilidade. Não sua culpa, mas sua responsabilidade. A maioria foge disso. Culpa o governo, os pais, a sorte, o chefe. Mas quanto mais você culpa, menos poder você tem. Epicteto ensinava: não é o que acontece que nos fere, é como reagimos. Você pode escolher, pode recusar repetir padrões, pode reconstruir a própria história, mas precisa assumir o volante. Responsabilidade radical é isso. Você decide que a mudança começa em você e para de esperar que o mundo mude primeiro. Dói no começo, liberta depois. Você para de se sentir à deriva e começa a se sentir no controle. Esse é o ponto de virada. Capítulo 8. O que os antigos filósofos fariam no seu lugar? Você está diante de um problema. Algo difícil, incômodo, desafiador. Agora imagine contar isso para Epicteto ou Marco Aurélio. O que eles diriam? Provavelmente não diriam nada. Apenas perguntariam: e o que você vai fazer com isso? Porque o que importa não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Os estoicos viam cada dor como uma chance de treinar a alma, cada obstáculo como degrau, cada erro como lição. Quando algo doer, não pergunte por que comigo. Pergunte: como um sábio lidaria com isso? Essa pergunta vale mais que 1000 conselhos e pode mudar tudo. Capítulo 9. Sinais sutis de que você está vivendo para agradar os outros. Você diz sim, querendo dizer não. Aceita convites que detesta. Faz o que não acredita para manter a imagem. Isso tem um preço. E o preço é você. Os estoicos alertavam: quem busca agradar a todos vive como escravo. Você começa a se esconder, a se moldar, a se editar o tempo todo. E isso esgota. No fim do dia, você nem sabe mais quem é. Só sabe quem o mundo espera que você seja. Eliminar isso é recuperar a autonomia. É dizer não, com calma. É recusar com respeito. É existir, sem pedir licença. Você não precisa decepcionar ninguém, mas precisa parar de se decepcionar, por não se respeitar. Viver de forma autêntica começa em silêncio e explode em liberdade. Capítulo 10.
A chave escondida que pode mudar tudo. Coerência emocional. Você sente uma coisa, pensa a outra, e age de um jeito completamente diferente. Esse desalinho adoece. Você quer paz, mas alimenta o caos. Quer foco, mas se enche de distrações. Quer verdade, mas vive de aparência. Os estoicos buscavam coerência, ser inteiro, ser o mesmo, sozinho e em público. E essa coerência é rara. Mas quando acontece, traz leveza. Você para de fingir, de agradar, de justificar. Você só é. Eliminar em silêncio o que te tira da rota é começar a andar reto, sem se dobrar, sem se dividir. A coerência é a raiz da força e da paz. Conclusão. O silêncio como ferramenta de libertação. Eliminar em silêncio é um ato de maturidade, de presença, de amor próprio. Você não precisa anunciar a mudança, só precisa mudar. Não precisa provar nada, só precisa ser fiel a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de se vingar é não se tornar igual àqueles que te feriram. Você não precisa gritar sua evolução. Basta vivê-la, basta parar de alimentar o que te atrasa e começar a cultivar o que te eleva. O silêncio é firme, é calmo. E às vezes é tudo o que você precisa. Hoje, você já sabe o que precisa eliminar. Agora, a escolha é sua. Capítulo 4. Um método simples para identificar o que está te drenando. Existe uma pergunta estoica, simples mas poderosa. Isso está sob meu controle? Com ela você começa a ver o que está te drenando. Aqueles compromissos que te esvaziam, aquelas pessoas que te sugam, ou até pensamentos que só servem para te machucar. E o pior? Você já se acostumou. Acha que faz parte da vida, mas não faz. Pega papel e caneta. Anota tudo que te desgasta. Agora pergunte: e isso merece tanto de mim? Se a resposta for não, o corte precisa vir. Imagine sua energia como uma vela. Algumas pessoas te aquecem, outras sopram para apagar. Eliminar em silêncio não é sobre ser frio, é sobre ser claro. Você para de alimentar o que te enfraquece e começa a proteger o que te faz crescer. Isso é presença. Isso é poder. Capítulo 5. O paradoxo que poucos percebem. Excesso de positividade é tóxico. Vivemos numa época onde parecer bem é mais importante que estar bem. Sorria, seja grato, agradeça por tudo. Mas e se você não estiver bem? A positividade forçada não cura, ela só esconde. E tudo que é escondido apodrece. Sêneca dizia: o sofrimento precisa ser enfrentado. É fingir que ele não existe, é fugir da própria humanidade. Você sente dor e logo se censura. Não posso sentir isso. Mas quem disse? A verdadeira força é aceitar a dor como parte, sentir, processar e só então seguir. Não existe luz sem sombra. Não existe crescimento sem confronto. Pare de sorrir o tempo todo. Comece a se ouvir de verdade. Esse é o caminho, silencioso e curador. Capítulo 6. A armadilha mental que te mantém preso ao passado. O passado tem um ímã invisível. Ele puxa sua atenção, puxa sua energia e, às vezes, te prende. Você revive mágoas, refaz discussões, imagina desfechos diferentes. Mas, no fim, nada muda. Marco Aurélio dizia: o passado e o futuro estão fora do nosso alcance. Só o agora importa. Só o agora é real. Você pensa que está processando, mas está repetindo. E essa repetição te paralisa. Lembrar é uma coisa, carregar é outra. E a maioria carrega com raiva, com culpa, com peso. Eliminar o passado em silêncio é se permitir leveza. É dizer: isso aconteceu, mas não precisa me definir mais. Você não muda o que foi, mas muda o que será. E isso começa agora. Capítulo 7. O fator-chave que define sua liberdade. Responsabilidade radical. Essa frase pode doer. Tudo o que acontece com você é sua responsabilidade. Não sua culpa, mas sua responsabilidade. A maioria foge disso. Culpa o governo, os pais, a sorte, o chefe. Mas quanto mais você culpa,
menos poder você tem. Epicteto ensinava: não é o que acontece que nos fere, é como reagimos. Você pode escolher, pode recusar repetir padrões, pode reconstruir a própria história, mas precisa assumir o volante. Responsabilidade radical é isso. Você decide que a mudança começa em você e para de esperar que o mundo mude primeiro. Dói no começo, liberta depois. Você para de se sentir à deriva e começa a se sentir no controle. Esse é o ponto de virada. Capítulo 8. O que os antigos filósofos fariam no seu lugar? Você está diante de um problema, algo difícil, incômodo, desafiador. Agora imagine contar isso para Epicteto ou Marco Aurélio. O que eles diriam? Provavelmente não diriam nada. Apenas perguntariam: e o que você vai fazer com isso? Porque o que importa não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Os estoicos viam cada dor como uma chance de treinar a alma, cada obstáculo como degrau, cada erro como lição. Quando algo doer, não pergunte por que comigo. Pergunte: como um sábio lidaria com isso? Essa pergunta vale mais que 1000 conselhos e pode mudar tudo. Capítulo 9. Sinais sutis de que você está vivendo para agradar os outros. Você diz sim, querendo dizer não. Aceita convites que detesta. Faz o que não acredita para manter a imagem. Isso tem um preço. E o preço é você. Os estoicos alertavam: quem busca agradar a todos vive como escravo. Você começa a se esconder, a se moldar, a se editar o tempo todo. E isso esgota. No fim do dia, você nem sabe mais quem é. Só sabe quem o mundo espera que você seja. Eliminar isso é recuperar a autonomia. É dizer não, com calma. É recusar com respeito. É existir, sem pedir licença. Você não precisa decepcionar ninguém, mas precisa parar de se decepcionar por não se respeitar. Viver de forma autêntica começa em silêncio e explode em liberdade. Capítulo 10. A chave escondida que pode mudar tudo. Coerência emocional. Você sente uma coisa, pensa outra, e age de um jeito completamente diferente. Esse desalinho adoece. Você quer paz, mas alimenta o caos. Quer foco, mas se enche de distrações. Quer verdade, mas vive de aparência. Os estoicos buscavam coerência, ser inteiro, ser o mesmo, sozinho e em público. E essa coerência é rara. Mas quando acontece, traz leveza. Você para de fingir, de agradar, de justificar. Você só é. Eliminar em silêncio o que te tira da rota é começar a andar reto, sem se dobrar, sem se dividir. A coerência é a raiz da força e da paz. Conclusão: o silêncio como ferramenta de libertação. Eliminar em silêncio é um ato de maturidade, de presença, de amor próprio. Você não precisa anunciar a mudança, só precisa mudar. Não precisa provar nada, só precisa ser fiel a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de se vingar é não se tornar igual àqueles que te feriram. Você não precisa gritar sua evolução, basta vivê-la, basta parar de alimentar o que te atrasa e começar a cultivar o que te eleva. O silêncio é firme, é calmo, e às vezes é tudo o que você precisa. Hoje, você já sabe o que precisa eliminar. Agora, a escolha é sua.